E aí, galera? Beleza? Estou de volta. Desculpa a demora. Estou trazendo para vocês a parte 6 dessa obra maravilhosa. Não se esqueça de se inscrever e curtir. Vamos lá! E Ningtian segurou as mãos de Luo Wujing e a deteve. E Luo Wujing está dizendo a Ningtian: você é sempre assim. Você deveria ficar para trás. Mas Ningtian está dizendo: eu disse, vou matar os dois com minhas próprias mãos. Então o sistema diz que se o hospedeiro continuar assim, seu cultivo será completamente arruinado. Então mesmo a pílula de rejuvenescimento não seria capaz de ajudar o hospedeiro. E o espírito Ningtian Sparrow morreu me salvando. Mesmo que eu tenha que dar tudo de mim, não devo deixá-los ir. E o sistema diz que a vontade inflexível dos anfitriões os chocou. O grande imperador celestial mediu o tempo de uso em 5 minutos. O grande imperador celestial fantasma foi convocado. E todos ficam muito surpresos ao ver esse tipo de poder de Ningtian. E Luo Wujing está dizendo que foi capaz de invocar o fantasma do grande imperador novamente. Será que existem mais do que grandes imperadores apoiando-o? Mas se fosse esse o caso, seria impossível para mim não perceber isso. E o primeiro ancião diz: esse pirralho de novo. Aí vem de novo. E o segundo ancião está dizendo: esse garoto, o que diabos está acontecendo? Ele não está no reino espiritual? Por que ele é capaz de invocar o fantasma do grande imperador? E Ningtian está avançando para matar os dois mais velhos. E ele ataca aqueles dois mais velhos e os dois ficam muito assustados. E os dois querem fugir deste lugar. Mas Ningtian ataca um dos mais velhos e ele morre. E quando o segundo ancião está fugindo, Ningtian o ataca também. E vendo isso, Luo Wujing e a rainha ficaram muito chocados. Mas o segundo ancião sobreviveu ao ataque de Ningtian e está correndo rápido. Mas então Luo Wujing aparece na frente dele e o ataca. E Luo Wujing está dizendo ao ancião que ele está colocando seu espírito em sua aura. Esta é sua última tentativa de escapar. E a rainha diz: este também, vou parar com isso. E o segundo ancião está correndo e dizendo: tenho que fugir daqui rapidamente. Não, tenho que deixar o domínio espiritual celestial. Nunca mais colocarei os pés neste lugar. Mas Ningtian não pode deixar o segundo ancião tão facilmente. E ele ataca o segundo ancião, devido ao qual o segundo ancião morre no local. Mas Ningtian começa a desmaiar devido ao uso excessivo de energia espiritual. Mas ele está dizendo: o tempo está quase acabando, vamos esperar mais um pouco. E Ningtian segura o pardal nas mãos, e vendo esta rainha, está perguntando a Ningtian o que ele quer fazer. Então Ningtian fica muito emocionado e enterra um pardal como homenagem. E vendo isso, diz a rainha: eu não esperava que Ningtian demonstrasse tanto carinho e retidão. Usando a montanha como tumba dos pássaros como uma fera de nível 6, este não é um lugar ruim, pois ela descansa depois de sacrificar sua vida por seu mestre. E Luo Wujing é aquele que mantém a bondade em seus corações, e certamente irá longe em sua jornada de cultivo. Eu sei disso, escolho a pessoa certa. Mas então Ningtian começa a desmaiar e Kmon também percebe isso, e ela rapidamente vai e pega Ningtian. E Luo Wujing atrás para o chão e ela está pensando: me perdoe, embora eu estivesse escondido na formação de mudança espacial que dei a você. Ainda estava um passo atrasado e você acabou gravemente ferido. E a rainha disse para Luo Wujing: coloque-o naquela pedra ali. Minhas habilidades de luta não são tão boas quanto as suas, mas estou confiante em minhas habilidades médicas. Tenho muitas flautas e esta é especialmente usada para estimular a vida. Está realmente ajudando. Ele está respondendo. E Ningtian lentamente começa a se curar. E Luo Wujing está dizendo: o que aconteceu? Assim diz a rainha: embora seus ferimentos externos estejam quase curados, os ferimentos internos são que minha música da vida não conseguiu se integrar ao seu corpo. E Luo Wujing está pensando: quer eu tenha que viajar pelo terceiro céu ou passar pelos 9 domínios espirituais, encontrarei uma maneira de curar Ningtian. E a rainha disse a Luo Wujing: mas eu conheço uma maneira que pode curá-lo. Então Luo Wujing perguntou à rainha. Então a rainha disse a Luo Wujing: o Elixir Yaoqi, originalmente prometido a você, ainda precisa de 2 meses para ficar pronto. Se você der a ele, poderá haver um vislumbre de esperança. Mas... E Luo Wujing diz: dê para ele. Mas a rainha está falando, né, tão rápido? Você tem que esperar 2 meses para que o Elixir fique pronto. Você deve saber que, se aceitar, poderá ser possível avançar e alcançar o reino de Deus. Mas Luo Wujing disse à rainha: eu disse, dê a ele. Não vou jogar com a vida dele.
Então a rainha diz, eu entendo. Siga-me de volta para Yaut depois de um tempo. Terra Santa de Yauk. A rainha fez Ningtian sentar em uma banheira e ela está olhando para Ningtian. E então alguém chega naquele lugar e diz para a rainha mãe do oeste, o Elixir Yaok está aqui. E Luo Wujing está dizendo, rainha mãe do oeste, você tem certeza de que tomar o Elixir pode curar os ferimentos de Ningtian? E a rainha diz que ele está gravemente ferido, mas sua sede espiritual e suas veias espirituais estão intactas, o que é bizarro. Mas enquanto estiverem, o Elixir Yaok pode curá-lo. Então vemos que algo começa a acontecer com Ningtian. E Luo Wujing está dizendo à rainha mãe do oeste, você não disse que o Elixir Yaoki pode curá-lo? Então a rainha diz, isso mesmo, mas você não me ouviu até o fim. Um Elixir incompleto tem efeitos colaterais semelhantes aos do afrodisíaco. Então Luo Wujing perguntou à rainha como curá-lo. Então a rainha diz, bem, o afrodisíaco deve ser resolvido. Como esposa dele, você deve saber. Você já está casado há muito tempo. Você ainda não fez isso? Por que não escolher um dos meus discípulos então e a Santa Uchi? E depois de pensar por algum tempo, Luo Wujing disse para a rainha mãe do oeste, você deveria sair rapidamente. E a rainha diz para Luo Wujing, então eu desejo à imperatriz e ao patriarca um momento de alegria, e eles deixam este lugar. E apenas Luo Wujing e Ningtian moram neste lugar, e Luo Wujing está dizendo que isso é tão vantajoso para você. Ah, bem, eu posso simplesmente não vejo você morrer. Então Luo Wujing começou a se divertir com Ningtian. Depois disso, a cena muda e vemos que Ningtian está sonhando e vendo o rosto de alguém. Então Ningtian acorda de repente e está dizendo quem era ela. Então ele segura a cabeça e diz que agora mesmo eu estava sonhando. Todo o meu corpo parece estar desmoronando, especialmente minha cintura. E então Ningtian percebe algo e há uma marca da mordida de amor de uma garota em seu pescoço. E Ningtian está se lembrando e pensando em salvar. Minha esposa me deu o Elixir Yaoki, e depois para mim. E ao mesmo tempo, o poder de Ningtian aumentou. E o sistema está dizendo ao hospedeiro Ningtian, este é o poder medicinal que sobrou do Elixir Yaoki. O anfitrião pode absorvê-lo. E vendo seu poder aumentado, Ningtian está dizendo, o poder medicinal restante do Elixir Yaoki é na verdade maior do que toda a aura do meu mar espiritual. Combinado com essa quantidade de poder, e talvez seja capaz de avançar para o próximo reino, então Ningtian se senta naquele lugar e começa a cultivar, e começa a absorver muita energia espiritual. Então vemos a cena lá fora, e alguém está dizendo a Luo Wujing, 2 homens poderosos do reino imortal do imperador foram reduzidos a cinzas. Este incidente certamente causará um alvoroço em todo o domínio espiritual celestial. E Luo Wujing disse, ouvi dizer que aqueles que seguem o caminho correto estão de olho em nós há muito tempo. Mas isso... ousando nos tocar, eles estavam procurando a morte. Quanto aos caras do caminho correto, eu mesmo cuidarei deles. E a rainha diz a Luo Wujing que a imperatriz está protegendo fortemente seu marido. Se a notícia se espalhar, não sei quantos homens ficariam com o coração partido. Mas estou um pouco curioso. Por que você está vestindo minhas roupas? Mas Luo Wujing disse à rainha que você não precisa saber. E Luo Wujing está se lembrando e pensando, não posso contar a ela, aquele cara rasgou todas as minhas roupas. Mas então muita energia espiritual começa a entrar na sala de Ningtian. E os dois ficam surpresos. E eles estão dizendo, Luo Wujing, seu marido tem um físico esplêndido, não é? Depois de algumas horas de trabalho, ele começou a cultivar novamente. E então há uma explosão naquele lugar. E Ningtian fez um grande avanço. E vendo isso, os dois ficam muito surpresos. E a rainha diz que ele não está simplesmente cultivando, ele está fazendo um grande avanço. Como ele fez isso em tão pouco tempo? E o sistema está dizendo a Ningtian, parabéns ao anfitrião por avançar e alcançar o reino espiritual de 6 estrelas. Parabéns aos anfitriões por avançarem e alcançarem o reino espiritual de 7 estrelas. Parabéns ao anfitrião por avançar e alcançar o reino do rei da terra de 1 estrela. Você choca a rainha mãe do oeste, pai da habilidade musical, obteve 10 vezes mais sons celestiais. Compreensão ativada. Compreensão completa. E Ningtian está pensando como esperado no Elixir Yaoki. Isso me permitiu avançar para o próximo reino. E então tanto Luo Wujing quanto Queen chegaram àquele lugar. E a rainha está dizendo para Ningtian, reino do rei da terra, você realmente rompeu o reino do rei da terra.
E Luo Wujing disse a Ningtian que ele absorveu a maior parte do poder medicinal do Elixir Yaoqi como uma bênção disfarçada. Isso o deixou avançar para o próximo reino. E Luo Wujing e Ningtian estão se olhando. Então Ningtian disse a Luo Wujing: querida esposa, você também está tão linda hoje. E Luo Wujing diz: pare de falar sobre seu corpo. Mas Ningtian diz: não se preocupe, estou completamente recuperado. Estou cheio de energia agora. Querida esposa, obrigado. Eu sei que você... Então a rainha diz a Ningtian: patriarca, Ningtian, por que você só agradece a ela? E Ningtian diz à rainha: obrigada também, Rainha Hamene do Oeste, por ter vindo em meu socorro. E a rainha é sangue. Dizendo: não há necessidade de me agradecer. O patriarca Ningtian só precisa se lembrar de vir frequentemente à minha terra sagrada de Yaoqi. Afinal, todos os discípulos estão prontos para receber o patriarca. E Ningtian diz: obrigado, rainha mãe do Oeste, por sua gentileza. Mas vou recusar agora que me recuperei. Devemos retornar à seita demoníaca celestial. Depois disso, a cena muda e vemos um lugar demoníaco celestial. E dois anciãos estão conversando entre si. E um ancião está dizendo: grande ancião, ouvi dizer que 2 cultivadores do reino dos imperadores imortais se uniram para atacar o patriarca Ningtian e a imperatriz foi resgatá-lo. Por que nenhuma notícia voltou ainda? E o grande ancião diz: como eu saberia? O patriarca é o tesouro da nossa seita. Nada deve acontecer com ele. E então Ningtian e Luo Wujing chegarão àquele lugar. E Luo Wujing está dizendo para Ningtian: tudo bem, você pode. Vamos agora. E Ningtian disse a Luo Wujing: querida esposa, um forte cultivador do reino do imperador imortal não pode atravessar o vazio e viajar milhares de quilômetros em uma única etapa. Por que tivemos que voar tão longe com tanta velocidade? Foi tão assustador. E Luo Wujing diz: definitivamente posso fazer isso sozinho, mas você pode morrer no vazio. E Ningtian está dizendo: então obrigado, querida esposa, por ser tão atenciosa. E assim que todos veem Ningtian, eles começam a chorar e dizem: patriarca, é ótimo que você esteja bem. Sim, patriarca, o que faríamos sem você? E todos estão muito felizes, mas de repente um homem ferido chega àquele lugar e diz: imperatriz, patriarca, a cidade do vento celestial foi massacrada. E ao ouvir isso, todos ficam muito surpresos. E Ningtian está perguntando: quem fez isso? A parte começa e vemos um homem ferido sendo atendido pelo grande ancião. E o segundo ancião está falando com os homens. Ele está gravemente ferido e precisa de cuidados imediatos. Sua vida está em perigo. Pegue o remédio rapidamente. Então Ningtian chega na frente daquele homem. Então ele diz: eu posso salvá-lo. Mas o grande ancião disse a Ningtian: patriarca, embora você seja bem-sucedido no cultivo, quando se trata de cura, é melhor deixar alguém pegar o remédio para evitar mais atrasos. Mas Ningtian disse ao grande ancião: não se preocupe, embora eu não possa reviver alguém, posso lidar com um ferimento tão leve. E Luo Wujing disse ao grande ancião: coloque-o no chão. Então Ningtian começa a usar seu poder e arranca as veias. Então ele se prepara para tratar o homem, e vendo todas essas coisas, todos ficam muito surpresos. E Luo Wujing também fica surpreso ao ver isso. Então Ningtian começa a curar o homem, vendo quem os grandes anciões estão dizendo Dao da música, veias espirituais, e imperatriz não era o patriarca sendo caçado. Quando ele aprendeu isso, e Luo Wujing está pensando: tenho medo que a rainha mãe do Oeste nunca poderia ter esperado isso. Será que ele aprendeu a habilidade da rainha mãe do Oeste através do tal de cura do encanto musical deixado em seu corpo? E então Ningtian recebe uma notificação de o sistema, e o sistema dizem a Ningtian: você chocou a todos no caminho ágil da habilidade de artes marciais do Palácio Demoníaco Celestial obtido, e Ningtian recebe recompensa do caminho ágil do sistema, movimento corporal e ataque, combinado em uma única habilidade 10 vezes maior. Compreensão ativada, compreensão completa. E agora esse homem está completamente curado. Então ele abre os olhos e desce. Então ele se curva diante de Ningtian e diz a Ningtian: imperatriz patriarca, por favor, vingue-nos. E depois de ouvir as palavras daquele homem, o grande ancião fica muito chocado e diz: os recentes tumultos monstruosos nas montanhas do vento frio têm prejudicado muitas das cidades do vento celestial. Então eu enviei você para suprimi-los. O que aconteceu? Por que só você voltou? Então,
O homem chora e diz: é a seita dos domadores de feras. E vemos montanhas de vento frio, cidade de vento celestial. Muitas feras atacaram este lugar. E vemos um homem que está falando. Irmão mais velho Lee, não havia muito pó repelente de demônios espalhado pela Celestial Wind City, porque os monstros ainda estão aparecendo. E o outro homem diz: não entre em pânico, vá rápido, apoie os outros discípulos e leve os moradores a escapar. O nome do primeiro homem é Tiansan e o nome do segundo homem é Li Kengda. E vemos um terceiro homem que atacou este lugar. E o nome desse homem é Yilung, e é a besta da Aliança Justa, Tamer Sect. A besta genial Tamer. E Yuling está dizendo, com todo o respeito a todos que estão na cidade do vento celestial, Roger, e sua besta pegou uma garota. E ele sinaliza para sua besta e diz a eles para matarem os dois, para que duas feras parecidas com cobras ataquem os dois. Mas Li Changda está impedindo o ataque daquela cobra, e quando ele olha para trás, a cobra atacou Tiansan, mordeu-o e jogou-o fora. Vendo isso, Li Changda começa a se preocupar muito, mas é morto ali. E Li Changda está dizendo a Yilin, seita domadora de feras, que você realmente controlou os monstros das montanhas do vento frio para revoltar e massacrar a cidade. Que tipo de justiça é essa? Mas Yilin diz que para matar demônios é necessário sacrificar algum gado. E aquela garota está dizendo para Li Changda, irmão mais velho, Shangita, eles são completamente loucos e maus. Apenas me deixe aqui. Retorne à seita demoníaca celestial rapidamente. O patriarca nos vingará. E depois de ouvir aquela garota, Yiling ri e diz: Hein? Hã? É aquele patriarca inútil que só depende das mulheres para salvá-lo? Então Yiling mata aquela garota e Li Changda fica muito bravo ao ver isso. Então Yiling deixa aquela garota e Li Changda vai pegar aquela garota. Então Yiling está dizendo a ele: vingue, farei a morte dele 1000 vezes mais dolorosa que a sua. E Li Changda diz com raiva para Yiling: Yiling, você será punido por isso. Nosso patriarca e toda a seita demoníaca celestial não vão deixar você ir. Mas Yiling diz que somos justos. Como podemos permitir que vocês, um grupo de demônios, interfiram em nossos negócios? Então ele sinaliza para sua besta, e sua besta mata Li Chang'e com suas garras. Então Yuling diz a seus amigos: vamos, enforquem ele e aquela mulher nos portões da cidade do vento celestial. Quero que todos vejam o quão inúteis são os discípulos da seita demoníaca celestial. E ele teria enforcado aquela garota e o Lish em um só lugar. Então, o mesmo homem chega àquele lugar e está contando isso para Ning Tian. Quando recobrei o juízo, esta cidade já estava em ruínas. O corpo do irmão Sr. Chang'e foi até pendurado no portão da cidade. E depois de ouvir todas as palavras daquele homem, o grande ancião está ficando muito zangado com Yiling e diz com raiva: perverso! Essa seita domadora de feras é verdadeiramente desprezível. Eles acham que não sobrou ninguém em nossa seita. Dê-nos a ordem. Imperatriz, vou pegar as pessoas e destruí-las agora mesmo. E então Ning Tian disse ao grande ancião: espere, temo que não será fácil fazer isso. Mas o grande ancião está falando com o patriarca Ning Tian. Como você pode deixá-los escapar impunes? Você está assustado? E Ning Tian disse ao grande ancião: não é que eu esteja com medo, mas a seita dos domadores de feras pertence à Aliança Justa e o líder da Aliança Justa é um imperador imortal. Ele não é mais fraco que a imperatriz. Se formos massacrá-los, a Aliança Justa certamente agirá contra nós. Considerando o conflito entre os dois lados, muito menos a vingança, a besta Tamer Sect não será afetada de forma alguma. E ao ouvir isso, todo mundo fica chocado e diz: então o que fazemos? Será que não podemos nos vingar? Mas Ning Tian disse sorrindo: a vingança será realizada, mas não desta forma. E Luo Wojing fica surpresa ao ouvir isso e pergunta a Ning Tian: qual é a sua ideia? Então Ning Tian diz: vamos seguir as mesmas regras. Nós também deixamos os discípulos da mesma geração irem até eles para obter experiência, mesmo que eles matem todos os discípulos sexuais domadores de feras. Eles não têm nada a ver com isso. Então o grande ancião de Yiling é o gênio número 1 de sua seita e é extremamente poderoso. Neste momento, os discípulos da nossa seita são os reis da terra no mais alto nível. Ninguém pode necessariamente ser considerado seu oponente. Então Ning Tian disse: sério, eu irei. Você se atreve a matar meus seguidores? Justo minha bunda. Você está cansado de viver. E depois de ouvir Ning Tian, Luo Wujing disse a Ning Tian: então vá em frente. E depois de ouvir as palavras de Luo Wujing, ambos os anciãos ficaram muito chocados. E o grande ancião disse a Luo Wujing:
Yiling invadiu o reino do Rei da Terra há 1 ano. Receio que ele tenha melhorado ainda mais agora. Se o patriarca for lá precipitadamente, pode ser perigoso para ele. Nossa seita demoníaca celestial não pode perdê-lo. Patriarcado. Mas Luo Wujing diz que você precisa confiar nele. Esse cara, ele sempre nos mostra milagres, então o grande ancião diz para Luo Wujing, já que a imperatriz disse isso, devemos também confiar no patriarca. A seita domadora de feras tem centenas de discípulos para garantir a segurança dos patriarcas. Vou organizar os discípulos agora. Mas então vemos que muitos discípulos estão se movendo em direção a Ningtian. Então um deles diz para a imperatriz Luo Wujing, por favor, permita-nos ir para a cidade do vento celestial com o patriarca para se vingar de meu irmão. O sangue de um discípulo sexual demoníaco celestial não pode ficar sem vingança. E todos os discípulos juntos começam a solicitá-los e a dizer que o sangue de um discípulo da seita demoníaca celestial não pode ficar sem vingança. E Ningtian é muito surpreso ao ouvir as palavras daquelas pessoas. Mas vemos o grande ancião que fica muito feliz em dizer o bem, já que você mostrou seu lealdade. Eu definitivamente irei ajudá-lo com todas as minhas forças perseguindo a chama do vento, e o grande ancião convoca muitos cavalos. Então o grande ancião está dizendo ao patriarca Ningtian que esta é uma besta demoníaca de nível 2, perseguindo o cavalo da chama do vento. Pode não ter o melhor poder de combate, mas é muito rápido. Dentro de meio-dia você pode chegar à cidade celestial do vento. E Ningtian sentou-se no cavalo e disse a todos os discípulos, todos me sigam até a cidade do vento celestial. Vamos fazer esses vilões pagarem com seu sangue. Depois disso, o cenário muda. Cordilheira de vento frio e vemos Ningtian e todos os discípulos avançando em cavalos. Então um discípulo disse a Ningtian, patriarca, que estamos a apenas algumas dezenas de quilômetros da cidade. Então Ningtian disse, esta é a cordilheira do vento frio. E o segundo discípulo diz, sim, esta cordilheira tem dezenas de milhares de quilômetros de comprimento. Estamos na periferia. E então, Ningtian percebe algo. Então ele desce do cavalo e olha para uma pegada. E ele está dizendo que não existem apenas impressões de animais, mas também impressões humanas com manchas de sangue misturadas nelas. Deve ter sido a seita domadora de feras. Então um discípulo vem correndo e diz a Ningtian, o cheiro de sangue é tão forte. E Ningtian diz que provavelmente vem da cidade celestial do vento. Além disso, aquele cheiro vindo da cidade do vento celestial começou a atrair as feras da cordilheira do vento frio. E então um discípulo chega na frente de Ningtian e diz a Ningtian, que patriarca, pegue o resto dos discípulos e vá primeiro. Eu vou detê-los. Mas Ningtian começa a correr à frente e diz ao seu discípulo, vendo as lendárias feras ferozes pela primeira vez, embora haja um forte sentimento de opressão, ainda há apenas o primeiro lugar, afinal. Vou usá-los apenas para testar minhas novas habilidades. E Ningtian reúne energia espiritual em suas mãos e usa a espada celestial, devido à qual todas as árvores daquele lugar são cortadas. E vemos que devido a isso muitos animais são mortos de uma só vez. E vendo isso, todos os discípulos ficaram muito chocados e Ningtian ficou muito calmo. Então ele diz a todos os seus discípulos, vamos. Além disso, o sistema envia uma notificação para Ningtian e diz, você chocou Li Changxing na aura do grupo, o cultivo sem recompensado. E assim que todos avançam, ficam muito surpresos ao ver o corpo daquela garota e de Li Changda pendurado na frente, vendo o que os discípulos estão dizendo. Seu irmão mais velho, Li Changda, e sua irmã mais velha, Cao. Então Ningtian corta a corda de ambos e derruba seus corpos. E quando Ningtian olha com atenção, a garota tem uma carta. Então Ningtian pega a carta e começa a lê-la. E está escrito nessa carta, espero que o patriarca se junte a mim em um penhasco gêmeo ao luar para cultivar. Quando voltamos, grande patriarcado, e depois de ler aquela carta, Ningtian ficou muito zangado e disse, Li Changxing, pegue seus homens e mate todos os animais da cidade. Primeiro, resgate os sobreviventes e dê aos que morreram um enterro adequado. Quanto aos cadáveres dos discípulos da seita demoníaca celestial, encontre-os e eu os levarei de volta para casa mais tarde. Existem muitos na seita dos domadores de feras, contanto que as manchas de sangue sejam seguidas, posso encontrá-las. Eu volto já. E dizendo isso, Ningtian avança para se vingar dessas pessoas. Depois disso, vemos uma cena de outro lugar, onde o mesmo homem está sentado, e seu outro amigo está dizendo a Yiling, graças ao irmão Tui, eu também matei vários discípulos de seitas demoníacas celestiais. Depois que voltarmos, eu poderei trocar habilidades de grau amarelo por Mikael. Contribuições.
E outro amigo de Yiling diz, a propósito, você ouviu antes daqueles discípulos da seita demoníaca celestial morrerem e o terceiro homem estar rindo e falando. Eles falaram do lendário patriarca que viria para vingá-los. Tão engraçado! E Yiling está dizendo, se ele se atrever a vir, eu lidarei com ele como aquele Stache. Ele estará me olhando com medo e me implorando por misericórdia. Emocionante, certo? E Yiling está fazendo coisas sujas com aquela garota, vendo que todos os seus amigos ficam felizes e falam, como esperado do irmão mais velho. Sim, como aquele garoto lindo que depende das mulheres para viver pode ser comparado a você? E o outro homem diz, é muito emocionante pensar naquele patriarca ajoelhado. Mas então ventos fortes começaram a soprar naquele local. Vendo Yi, Yiling fica surpreso e diz, de onde veio esse vento violento? E vemos que alguém atacou sua equipe e matou muitos de seus companheiros com muita facilidade. Ao ver Wu, Yiling fica ainda mais chocado e diz que tipo de malfeitor está causando confusão nesta noite escura. E vemos que muitos dos companheiros de Yiling são mortos de uma só vez. E vendo isso, a garota está dizendo, são as almas inocentes da cidade celestial do vento vindo tomar nossas linhas. Mas Yiling fica muito bravo e joga a garota fora e diz, droga, o que está acontecendo? Sobre? E então Ningtian entra naquele lugar e diz a eles que ele é um gênio. A seita domadora de feras também está com medo? E assim que Yiling vê Ningtian, ele pergunta, quem é ele? Mas Ningtian está olhando para Yiling e diz para ele, aquele que vai tirar sua vida. Então Yiling disse a Ningtian, a julgar pela sua aura, você deveria ser um rei da Terra de 3 estrelas, no máximo. Você não é digno de ser meu oponente. Você deve ter algum tipo de habilidade de movimento especial que o ajude a atacar furtivamente no escuro. Você é apenas um ratinho que se esconde atrás das nuvens escuras para se proteger. Mas sob o luar, você não terá outra chance. E Yiling avança para atacar Ningtian, mas Ningtian está sorrindo e diz para ela, haha, quem disse que só sou capaz de realizar ataques furtivos no escuro? E Ningtian começa a liberar seu poder. Ver Wu Qiling fica muito chocado e ele pensa que é apenas um rei da terra, mas como é que seu mar espiritual é ainda maior que o de um imperador imortal? E então Ningtian chega muito perto de Yiling e diz a ele, você não deve se distrair durante uma briga. Palma demoníaca celestial e Ningtian fazem um ataque muito perigoso em Yiling, devido ao qual ele cai no chão e está dizendo, tosse palma demoníaca celestial. Por quê? Você é o patriarca sexual demoníaco celestial Ningtian. Você não era apenas um garoto bonito que dependia de mulheres? E Ningtian chocou muito o Yiling, devido ao qual Ningtian começou a obter habilidades do sistema. E o sistema está dizendo para Ningtian, você está chocado? Yiling obteve tal de habilidade musical, domador de feras, chamar compreensão, 10 vezes maior domador de feras ativado, chamar compreensão completa. E Ningtian fica muito chocado depois de ouvir essa habilidade. Então somos informados de que a seita dos domadores de feras, como seu nome indica, é famosa por sua habilidade em domar feras. A maioria de seus discípulos depende de feras demoníacas para lutar. Se alguém for muito talentoso, o poder de combate poderá ser suficiente para lutar contra 10 oponentes sozinho. E Ningtian está ficando muito feliz depois dele. Ouvindo todas essas coisas, então Yiling está perguntando a Ningtian, por que você está sorrindo? Então Ningtian disse a Yiling, não é nada. Acabei de pensar em uma maneira muito interessante de tornar a expiação pelos seus pecados mais genuína. E Yiling está perguntando a Ningtian quais são os pecados. Desde os tempos antigos nunca houve coexistência entre os caminhos justos e demoníacos. Nós, os justos, eliminamos bastardos demoníacos como você, a seita demoníaca celestial, e defendemos o tal. É a coisa certa a fazer. E Ningtian ri e diz, você está errado, não é assim que funciona. Na verdade, só os mais fortes podem determinar as regras. Atualmente sou mais forte que você, então você morrerá. Mas Yiling está pronto para atacar Ningtian. E ele está dizendo para Ningtian, você é arrogante mesmo que tenha um si espiritual? Eu ainda tenho um movimento mortal e uso seu poder devido ao qual muitas feras chegam àquele lugar. E ele está dizendo, Ningtian, prepare-se para morrer. Rasgue-o em pedaços. E muitas feras avançam juntas para atacar Ningtian. Mas Ningtian está dizendo, arma espiritual de alto grau. Eu estava me perguntando para onde foram todas as bestas demoníacas. Então eles estavam com você. Isso torna as coisas ainda mais fáceis. Chamada de domador de feras. E Ningtian toca música usando a chamada de mestre de feras. Devido à qual todas as feras param no mesmo lugar.
E vendo isso, Yuling fica muito chocado e pensa que realmente conhece o chamado do Domador de Feras, e até parece melhor que o meu. Então vemos alguns discípulos, e um dos discípulos está dizendo: "Você ouviu aqueles sons incomuns?" Assim diz o segundo discípulo, deve ser o vento uivante. E Ningtian disse a Yuling que suas habilidades de domesticação de feras são muito ruins, e ao ouvir isso, Yuling fica muito bravo e diz a Ningtian: "Quem você pensa que é para me julgar? Ninguém além do meu mestre pode me superar no chamado de Domador de Feras." Mas Ningtian disse a Yuling: "Então deixe-me ensinar uma lição ao indigno em nome de seu mestre. O que é aquilo? Chamada de Domador de Feras?" E Ningtian usou seu poder para que todas as feras de Yuling avançassem para atacar Yuling. Mas Yuling está lutando com todas aquelas feras e matando-as. Mas então outra fera ataca Yuling por trás, fazendo com que Yuling se machuque. E vendo isso, Ningtian está ficando muito feliz. E ele está dizendo: "Yuling, como é perder nas mãos de feras demoníacas? Você está tão orgulhoso de sentir." Mas Yuling mata a fera e fica muito zangado com Ningtian. E Ningtian novamente começa a usar seu poder. E desta vez, Ningtian convocou sua espada. Então ele está dizendo para Yuling: "É simplesmente olho por olho. Não muito tempo atrás, enquanto você controlava essas feras demoníacas e massacrava a cidade do Vento Celestial, você achava que esse dia chegaria? Isto é para o povo da cidade do Vento Celestial." E Ningtian ataca Yuling com a espada e o fere. E Ningtian está dizendo: "Isto é para meus discípulos sexuais demoníacos celestiais." Mas Yuling ainda não foi morto e está dizendo a Ningtian: "Mate-me. Por favor, apenas me mate." Mas Ningtian disse para Yuling: "Matar você? Quando você torturou e matou meus discípulos gostando do sofrimento deles, você estava pensando em dar-lhes uma morte fácil." Mas Yileung está tentando fugir deste lugar e está dizendo: "Salve-me. Qualquer um, por favor, me salve. Onde estão os discípulos da seita do martelo da besta? Vocês já estão todos mortos?" E Ningtian está seguindo em frente e dizendo a Yuling: "Você não pode fugir. Este é o preço pelos seus pecados, pela sua vida." Depois disso, a cena muda e vemos os discípulos de Ningtian enterrando seus camaradas. E então Ningtian chega àquele lugar e diz a um discípulo: "Você cuidou de tudo?" E aquele discípulo olha para Ningtian e diz a ele: "Patriarca, você está de volta." Mas quando ele olha com cuidado, ele fica extremamente chocado porque Ningtian matou Yuling gravemente e trouxe seu corpo com ele. Então Ningtian está dizendo: "O jovem mestre do sexo domador de feras, esse cumprimento é capturado." E aí, curtiu nossa aventura de hoje? Não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade.